Esses dias estamos vivendo uma verdadeira enxurrada de notícias sobre a relação entre Israel e Brasil, devido ao pronunciamento do presidente do Brasil em relação às ações de Israel contra o Hamas e das possíveis consequências negativas para o nosso país. O Brasil tem uma história linda e profética com Israel, quando ele participou em 14 de maio de 1948 do estabelecimento do Estado de Israel em uma sessão sob a presidência de Oswaldo Aranha, onde foi concebida a solução para a Palestina, a sua divisão em dois estados, um para os judeus e outro para os árabes. O voto de Oswaldo Aranha foi muito importante nesse processo porque ele não se limitou a presidir de uma maneira indiferente à votação, mas ele se empenhou para que a divisão fosse reconhecida e aquela situação fosse resolvida, para que cada povo tivesse a sua terra e construísse o seu estado. Ele agiu todo o tempo com boa fé, interessado em resolver aquele conflito que envolvia os dois estados. Não vou entrar em detalhes sobre essa história porque é muito extensa, mas a atitude deste brasileiro permitiu o cumprimento da profecia em Isaías, capítulo 66, versículo 8, que diz: quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu algo semelhante? Por acaso uma terra será dada à luz num só dia? Ou nascerá uma nação de uma só vez? No entanto, assim que Sião entrou em trabalho de parto, ela deu à luz seus filhos. E foi exatamente o que aconteceu com Israel. Em um único dia, o povo de Israel se tornou uma nação. Essa ação de Oswaldo Aranha o tornou uma pessoa muito amada por toda Israel, onde ganhou até uma praça próxima à cidade velha de Jerusalém com o seu nome. Bênçãos incontáveis foram declaradas sobre o Brasil por aquele povo, e por causa da sua ação, o nosso país, que é lindo, foi grandiosamente abençoado por Deus, mas infelizmente está sofrendo duramente com declarações incabíveis de alguém sem conhecimento da história e da importância de Israel para toda a humanidade. O presidente do Brasil foi considerado persona non grata por Israel. Isso quer dizer que ele não é mais bem-vindo em Israel e não pode mais participar de comitivas oficiais de visitas ao país. Algo que nunca aconteceu com os antigos presidentes, o que se tornou uma vergonha, visto que o Brasil é um país de paz para com todos os povos. Uma triste situação por parte de alguém que tenta mudar uma antiga e profunda relação de amizade entre o Brasil e Israel. Eu creio que o que Deus disse a Abraão há 3.800 anos atrás ainda é válido até hoje. Em Gênesis capítulo 12, versículo 3, diz que abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de vós, todos os povos da terra serão abençoados. Bênção e maldição declarada sobre uma nação é algo extremamente sério, porque não afeta apenas o presidente e sua bancada de governantes, afeta todo o país, porque somos uma sociedade, querendo ou não, nossas ações estão interligadas, assim como as consequências de determinadas decisões dos nossos governantes, e isso também afetará diretamente o povo. É difícil entender a incapacidade de uma pessoa em governar e aí não se preocupar com o futuro de uma nação. Mas o que se pode esperar de um líder que nem sabe a diferença de uma parreira de uva para um pé de oliveira? Realmente é claro que algo não vai dar certo. Sei que muitas pessoas não acreditam nesse Deus tão poderoso, mas saiba que Ele existe e, aceitando ou não, Ele nos formou e formou o universo. Você sabia que todas as vezes que nós respiramos mencionamos o nome de Deus? Moisés, quando teve sua experiência com Deus ao ser manifestado numa forma de fogo na sarça, perguntou a ele qual era o seu nome. Caso o povo perguntasse qual era o nome desse Deus tão poderoso, ele precisava dizer o nome. E Deus lhe respondeu dizendo: diga ao povo que eu sou. No hebraico original, essa resposta eu sou tem 4 letras, Yud-Rei, Vav-Rei, que é impronunciável. Por isso os rabinos acrescentaram vogais, então tornou-se Iavé. Ao longo dos séculos, estudiosos explicaram que a razão pela qual o nome de Deus é impronunciável é porque o nome de Deus é o som da respiração. Inalar é Yud-Rei e expirar é Vav-Rei.
Por isso, o Salmo 150, versículo 6 diz que tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Se formos prestar atenção, o salmista realmente declara a verdade. Quando nascemos, a primeira coisa que fazemos é respirar. Assim, a nossa primeira ação ao nascermos é pronunciar o nome de Deus, que foi aquele que soprou vida em nós. E o continuaremos a fazer por toda a nossa vida. Se pararmos de respirar, quer dizer, se pararmos de ter esta ligação profunda com Deus, morreremos física e espiritualmente. As profecias estão se cumprindo. Não pense que é uma coisa dos lunáticos da Bíblia. É uma realidade. Quer deixar sua opinião sobre Deus e o fim dos tempos? Conheça primeiro este Deus. Se você ainda não teve essa oportunidade, eu te desafio a ter uma experiência com Ele, mas algo realmente verdadeiro. Deixe o Espírito Santo entrar no seu coração e te mostrar quem é verdadeiramente Deus. Aí sim, você poderá dizer se esse Deus é verdadeiro ou falso e poderá crer ou não que as profecias estão se cumprindo e que tudo que está acontecendo e tudo que ainda está por vir realmente vai acontecer. Você crendo ou não, porque Deus não tarda, não falha e não mente. Tudo vai se cumprir no tempo dele, porque tudo desde o início dos tempos foi determinado por ele. Por isso, eu aconselho a aproveitar este momento que Deus está te dando para mudar a sua história. Aceite o sacrifício de Jesus, porque quando o grande dia do Senhor chegar, por isso, eu te aconselho a aproveitar este momento que Deus está te dando para mudar a sua história. Aceite o sacrifício de Jesus, porque quando o grande dia do Senhor chegar, você não vai temer, porque no seu coração Deus vai ter testificado o seu plano de salvação. E te garanto que você não vai se arrepender. E não se esqueça, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2 diz: exorto, pois, antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade. Mesmo que nosso governante não esteja em seu juízo perfeito, ele só está naquele cargo porque Deus permitiu. Então, cumpra a determinação de Deus e ore por ele, para que o Espírito Santo possa trazer em sua mente a serenidade de assumir seus erros e ser capaz de pagar por eles. Muito obrigado, meu amado, por você ter assistido a este vídeo. Deixe nos comentários o que você acha de toda essa situação que o Brasil está passando em relação a Israel. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esta mensagem. Graça e paz e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.